estratégico, ele propõe exatamente ele ser uma ponte de diálogo entre diversas disciplinas. Então, para nós, estar aqui falando sobre atividades projetuais com a biologia é super legal e é um grande significado assim para nós como designers. Eu acho que é um momento bem massa assim para nós. Não sei se as gurias querem acrescentar alguma coisa, mas acho que é bem massa assim. Eu acho que primeiramente, enfim, agradecer a oportunidade. Como a Carol falou, é incrível, faço as palavras dela as minhas. E super ressaltar, assim, que o projeto em si já foi legal porque nos tirou do laboratório e trouxe a experimentação para a rua. E agora tá compartilhando isso com vocês e ter essa interação, enfim, depois da apresentação, abrir um espaço para perguntas e para troca, é ainda mais legal porque salienta essa transdisciplinaridade e essa abordagem social e do diálogo mesmo. Aí a gente espera que vocês curtam, tanto quanto a gente curtiu fazer esse trabalho e que seja legal para todo mundo. Antes da gente começar, quem a gente é, né? Eu sou a Carol. Então, eu trabalho com produção de conteúdo atualmente e eu sou mestranda do PPG de Design e eu faço parte de um grupo chamado Ecossistema da Moda Sustentável, onde eu sou bolsista e pesquisadora. Eu sou a Su, eu também sou do PPG do Design Estratégico, minha formação é em design de moda e eu trabalho numa malharia na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Oi, gente. Então, prazer, eu sou a Nath, também sou formada em design de moda, também faço parte do PPG de Design Estratégico, assim como a Carol também sou pesquisadora e bolsista pelo Ecossistema de Moda Sustentável e trabalho na parte mais prática da moda dentro do laboratório da Unicinos. Então, como a gente falou, assim, a gente é mestranda do PPG de Design na Unicinos, né, com área de concentração em design estratégico. Então, a gente acredita que grande parte de vocês aqui né, tem empatia com essa imagem, assim, de entender o momento que a gente está passando numa pós-graduação. A gente está pré-qualificação, então tudo para nós é um experimento, é um momento bem complexo mesmo, né, de se encontrar como pesquisador, ainda mais numa disciplina que ela é tão sistêmica e complexa. Mas piadas à parte, falando super sério, né? O que afinal é design estratégico, né? O que significa isso, né? Para nós foi um questionamento até metade do ano passado, honestamente, quando a gente começou a conseguir... Às vezes a gente continua se questionando, né, Guria? Exatamente, quando a gente conseguiu chegar num conceito, né, a partir de vários autores. Mas como um todo, assim, o design estratégico, ele é sobre processos projetuais e sobre processos de sentido, sempre com foco em comunidade, na preocupação comportamental e nas necessidades e valores sociais. Então, na verdade, é sobre enxergar o coeficiente estratégico do design e abrir diálogo entre múltiplos atores e entre toda a cadeia de forma sistêmica, né? Então, até a gente sempre fala sobre entender de uma forma mais simples, talvez como design de processos, né? Que é muito que a gente faz na prática, assim. Então, a prototipagem e a experimentação, elas são processos recorrentes dentro do design, né? E sempre trazendo sob uma perspectiva de processo e estratégia, que é a que a gente estuda, né? Que é o design estratégico, elas são definidas das seguintes maneiras. Assim, então, eu vou falar para vocês um pouquinho da experimentação. A experimentação, então, através das bases do design estratégico, tanto a experimentação quanto a prototipagem, elas têm diferentes conotações em diferentes áreas, mas a partir do design estratégico, elas têm esse viés muito mais social. Então, a experimentação, ela se pauta nesse processo social, coletivo, de inovação aberta, principalmente enfatizando a relação entre todos os atores que estão presentes no processo, atores humanos e atores não humanos, como a gente pode entender, então, nesse trabalho, a questão das abelhas, do próprio protótipo, artefato em si. Então, é a valorização de todos que coabitam esse contexto e estão focando em novos caminhos, em proposições, então, nesse viés mais especulativo. E a
prototipagem, então, também nesse viés do design estratégico, vale sempre ressaltar que ela é um processo projetual diferente do design industrial tradicional, que trata o protótipo como um objeto. A prototipagem dentro do design estratégico, ela trata como um processo projetual. Então, ela é um espaço de imaginação, de especulação, é um processo aberto, é um processo generativo, que pressupõe sempre evolução, aprendizagem. Então, é um espaço, um meio facilitador para que os diferentes atores interajam, discutam e cheguem, então, a novos caminhos e novas proposições. É legal ressaltar também que a prototipagem nesse trabalho em específico na Capomeia, ele é exatamente a frase que a gente abre aqui esse slide, né? Que ela é uma ponte, a prototipagem foi uma ponte de conexão para a discussão de duas disciplinas diferentes, que era não a biologia em si, mas exatamente a natureza, né? Esse contexto de recursos naturais e o design, né? A ação projetual. Então, a partir disso, nessa disciplina de experimentação que a gente percorreu no semestre passado, né? Como projeto final, a gente recebeu quase como se fosse um briefing, né? Então, era uma conjuntura específica, na verdade, e a partir dessa conjuntura específica, a gente deveria elaborar uma ação de prototipagem, né? E conseguir entender algum processo que contribuísse perante ao cenário que era exposto para nós. Eu vou ler para vocês essa conjuntura que foi dada a nós e logo o desafio que foi levado para os grupos dentro da disciplina, né? Então, a conjuntura apresentada era que numa ideia de catástrofe, né, ilumina de modo agressivo e explícito a relação desastrosa da humanidade com a Terra. O antropoceno requer urgentemente de projetos responsáveis que possam tratar da crise ecossistêmica que assola tudo. Eventos como o de Brumadinho, o massacre na escola em Suzano, o incêndio no Museu Nacional, no CT do Flamengo, na Boate Kiss, o desabamento da ciclovia Tim Maia e mesmo as chuvas ocorridas no Rio de Janeiro, que repetem dramas semelhantes aos ocorridos em Blumenau anos antes, formam um quadro de instabilidade profunda e insustentável. São episódios extremos que ocasionaram destruições irrecuperáveis. Mas há uma infinidade de pequenas incorreções na maneira como a humanidade tem se relacionado com a Terra, que são obscurecidas pelos ritmos dominantes da cultura ocidental patriarcal que se sobrepõe a tudo. E aí, a partir dessa conjuntura, então, foi proposto para nós, né, o professor propôs para nós, então, que numa situação de crise impele o design a uma questão de fundo. Então, como fazer design em tempos de catástrofes intermitentes? Qual o papel do design nessa situação? Que projetos podem ser realizados? Que situações pontuais são essas com as quais o design deve se engajar? Ou, mais amplamente, como interromper o ritmo destrutivo que vem levando à catástrofe inúmeros atores alheios ao nosso modo de vida, né? Então, a gente foi direcionado a esse contexto, ao que estava acontecendo, a entender um cenário, a partir desse cenário, como que o design poderia contribuir para corrigir esses gaps, né, essas falhas que tinham, então, no sistema. Opa! Então, a Capomeia começou toda com essa moça da foto, que é a Cídia Viter. Ela é mestre em biologia, pós-doutorada em biociências, mas ela também é minha mãe. E eu cresci num mundo onde eu sempre tive uma relação muito grande com as abelhas, eu sempre tive uma compreensão dos atores não humanos de forma muito respeitosa. Eu fui ensinada por ela e pelas alunas dela, sempre, da minha infância até a mulher que eu me tornei, de respeitar a natureza e os recursos naturais da melhor forma possível, e principalmente as abelhas. Meu primeiro quarto de criança era o quarto das abelhas na minha casa. E isso era algo que era muito ligado a mim. E quando eu vi, eu sempre me perguntei como que eu posso entrar nesse contexto, né, que a minha mãe tanto vive e tanto me passa desde criança. E quando a gente recebeu esse desafio, né, dentro da disciplina, me veio logo na cabeça que poderia, então, a extinção das abelhas e a conjuntura que a gente vive atualmente, de um possível cenário onde elas não existam mais,
o que a gente, como população, pode fazer para orientar e trazer para as pessoas essa informação de que, se elas forem extintas, a gente vai ter, sim, reflexos absurdos, extremamente negativos perante a sociedade, perante o ecossistema. Então, a gente pensou de primeiro, a minha mãe trazia muito como situação de campo dela, um caso específico que eram ninhos cobertos com cimento em árvores pela rua. Oi? Desculpa te interromper, Capaz. mas acho legal falar para o pessoal que isso é muito presente para ti, faz parte da tua vida, diferente do resto do grupo. E essa paixão pelas abelhas, toda essa história, fez com que o restante do grupo, nós, né, Nath, e mais uma outra menina que faz parte do nosso grupo, a Ana, também se encantar e querer saber mais. E aí que entra a Patrícia e entra tudo isso que está acontecendo hoje. Então, desse amor da Cídia que passou para a Carol, foi passando para a gente, e é sobre isso que a gente quer falar, né? É o respeito para os outros também. Total. E isso, na verdade, começou porque a gente estava numa aula e todo mundo começou a fazer meio que um brainstorm, assim, sobre quais situações poderiam ser abordadas. E eu trouxe essa situação dos ninhos, né? Que eram vistas, que a gente tinha árvores na rua, às vezes buracos em prédios, em edificações que eram tapados com cimento por causa do medo da população, né? Que se aquela abelha podia picar, ou gente que nem sabia que era abelha, ou enfim. E quando eu lembro que eu trouxe isso no grupo e todo mundo ficou assim, como assim? Isso existe? As pessoas fazem isso, né? E o professor pegou assim, não, mas isso é sério? Isso existe? Como assim, né? E aí realmente acabou se tornando algo a ser, por nós, estudado por um viés projetual, assim, e como que a gente, como designers, poderia contribuir para fazer as pessoas entenderem um pouco mais, então, dessa rede por trás de uma conjuntura específica que eram os ninhos cobertos, mas que por trás dela existia uma rede toda que era afetada, né? Então, a gente buscou algumas imagens na internet na época que mostravam, né, a primeira amostra ali, uma árvore cimentada, depois algumas armadilhas que a gente achou também na rua. Claro, dois cenários opostos, né? Um mais de preservação e outro realmente de matar. E aí, a partir disso, a gente pensou assim, tá, mas o que a gente pode fazer com a capomeia, né? Então, a gente queria sensibilizar as pessoas em relação à questão do extermínio das abelhas via cimentação, mas ao mesmo tempo a gente queria fazer com que as pessoas se vissem imersas num lugar onde elas eram cimentadas. Tipo, será que existiria uma empatia das pessoas se elas sentissem que elas fossem cimentadas, né? Será que trazer o sentimento... Desculpa. Capaz, por favor. Tentar trazer o sentimento de ver se as pessoas conseguiam se colocar no lugar da abelha ou não. Pensar se elas conseguiam se sentir cimentadas através dessa experiência, para ver se de fato elas dariam a mesma importância que elas dão hoje ou não. A gente também quis questionar essa questão da aproximação, né? Tipo, até onde vai o medo, até onde não, como é que as pessoas entendem isso. Enfim, eram alguns dos questionamentos iniciais que fizeram a gente começar a pensar nas fases iniciais de prototipagem, né? Aí, chegando no protótipo, nasce, então, a capomeia, né? A capomeia é o artefato, é o objeto, que foi esse capacete em formato de colmeia que a gente desenvolveu. E acabou dando nome para todo o nosso processo também, né, de prototipagem. Então, aqui, mais uma vez, reforçar o que a gente tinha falado antes, que a prototipagem nesse trabalho, ela foi todo o processo criativo, construtivo, sensibilizador, de estimular o diálogo e principalmente de levar esse artefato que a gente construiu para campo, para coletar também e entender a visão das pessoas e gerar essa reflexão que era intentada desde o começo, então. Então, a gente mostrando um pouquinho do processo de construção, né, da capomeia. Ela era um capacete, né, que acima ele era cimentado, então, para tentar dar essa percepção de sufocamento, né. E embaixo foi construída e costurada à mão uma gola que vinha por dentro. Então, a gente colocava, a gola era de um material bem sensível, assim, à pele, ele tinha até uma textura bem... Um papel, né? Um papel que ele é o
Utilizado hoje em dia, ao invés do plástico bolha, ele é utilizado. Então, ele é para proteção mesmo. Então, ele não tem um aspecto muito legal. E aí, por cima, então, E esse ele traz também as capacete. ranhuras. Isso, ele tinha as ranhuras que a gente queria lembrar exatamente da questão do favo, enfim, o que seria, né? Um pouquinho mais do processo, então, né? Acho que é legal, assim, mostrar também que, tipo, todo o processo de prototipagem nossa nos fez refletir muito sobre o que a gente estava fazendo, o que a gente estava propondo, né? Que é isso que a prototipagem propõe, assim. E acho que foi a primeira vez que eu botei a mão num cimento e até o contato do pó, da Todas nós, massa, né? tudo isso dá uma assustada, assim, né? Então, todo o processo em si, ele nos ensinou muito também para conseguir entender o que a gente queria causar de efeito nas pessoas, né? É importante ressaltar também que todo o projeto ele foi construído com... A gente conversou com a Patrícia, a gente conversou com a Cídia, eu tô vendo a Leto ali no cantinho, eu lembro que eu mandei áudios para Leto também na época. A gente queria pegar o lado e entender um pouco, né, de quem tá no campo e quem entende, mas também levar isso de uma visão bem leiga para quem não tem informação nenhuma, né? Pra gente ver exatamente qual a sensação que nós íamos dar nas pessoas. Então, o primeiro campo, a gente fez uma amostra de, acho que foram 12 pessoas na Praça da Encol. 12 pessoas. Isso. Pela E aí, manhã. isso, acho que era umas 10, umas meio-dia, 1 hora, por aí. E a Isso. jornada da experiência era a apresentação de um vídeo com áudio. Então, a gente primeiro apresentava um vídeo, né? Aí, logo depois desse vídeo, a pessoa colocava a capomeia com um fone de ouvido, onde era reproduzido um áudio. Após a pessoa sair da capomeia e retirar os fones de ouvido, nós entregávamos um flyer. Então, a ideia era, em primeira instância, com o vídeo, chocar e trazer atenção ao assunto, que era a fase da cimentação. Então, a gente fazia uma pergunta que era como deve ser se sentir cimentado. Em segunda etapa, então, no áudio, a gente colocava a imersão, porque a pessoa já estava dentro da capomeia e estava com o áudio, então ela emergia dentro daquele universo. E em terceiro lugar, fora do capacete, então a gente entregava esse flyer com a intenção de trazer compreensão sobre o assunto. Então, a gente, nesse flyer ali, tinha a questão da diminuição de diversidade de alimentos, o que poderia acontecer e, por fim, como a gente poderia ajudar a evitar esse cenário. Então, a aplicação do vídeo, eu vou passar o vídeo aqui para vocês entenderem o que foi toda a experiência que foi passada para as pessoas. Depois vai aparecer o áudio também que foi. Ele ficou bem detalhadinho aqui, exatamente. Vocês vão ter experiência sem o capacete, mas que a gente acabou aplicando em campo também. Deixa eu tampar aqui. Então, aí as pessoas colocavam a capomeia e começava, então, o início do áudio junto com a capomeia em imersão.
Então, esse era o áudio que era tocado junto com a imersão dentro do capacete. E, por fim, quando a gente tirava o capacete da pessoa, então era entregue o flyer que falava exatamente um pouco, trazia informação, né, sobre o sistema que envolve a abelha. Então, o que aconteceria num cenário de extinção, o que a gente De poderia fazer, então, para conscientização, ajudar. assim. Exatamente, né? Então, era bem informativo, assim, perante o que a gente estava mostrando, assim, ali até mostra as reais causas do que tem levado, que não é só matar, enfim, a gente queria trazer tudo isso para as pessoas entenderem um pouquinho mais, porque uma coisa que a gente entendeu muito é que as pessoas não têm, quando fala abelha é mel, né, e nunca é pensado exatamente o todo que tem em torno do sistema da abelha, assim, né, o que tem por trás dessas redes obscuras da abelha. Assim. Então, as considerações do primeiro campo, como mencionado inicialmente, a gente teve 2 participantes, a gente até, perante a experiência, conseguiu ter uma comoção pela situação, as pessoas ficaram curiosas, né, tiveram aquela sensação do desconforto, né, de ser sufocado ali dentro daquele capacete. Mas a gente acabou entendendo que o flyer, aquele infográfico, ele não era tão acessível. As pessoas, elas até viram, assim, mas a gente não acabou gerando tanta reflexão no que tinha ali escrito, assim, né? Então, uma pessoa... Acabou ficando muito uma coisa mais voltada para vamos salvar as abelhas, do que para de fato discutir a conjuntura que a gente queria trazer, que é de trazer essa sensibilização, de se a vida importa ou não importa, de se colocar no lugar da cimentação. Então, isso a gente viu que acabou não sendo tão efetivo, e de fato só uma pessoa sabia sobre cimentação, e as outras estavam totalmente a par, assim, da situação. É super legal até falar ali. Aqui trazendo que... Não, na lâmina até mostra, tipo, todas eram, tipo, tinham medo daquela situação. E grande que era parte... também uma colmeia pendurada numa árvore, né? Tipo, a ideia era que ela fosse, de certa forma, chocante para que as pessoas entendessem um pouco o significado dela. E muitas mostraram indiferença, né? Meio que azar, assim. Elas lá, eu cá, e é isso aí. Outra percepção que a gente teve foi uma pessoa ficou extremamente espantada com a quantidade de alimentos que sumiriam, né, perante a extinção das abelhas. E uma pessoa totalmente discordou, disse que a natureza é cíclica, que bicho morre, que outros nascem, que é isso aí. E dá nada, basicamente. Assim, que é normal. Que é normal. Foi o que a gente escutou. Então, perante esses insights, assim, e essas percepções, a gente, então, resolveu ir uma segunda vez para o campo, né? E uma coisa que a gente prestou muita atenção dentro disso foi... essa foto aqui é incrível, Gurias. Isso aqui é super verdade, tá? Esse bilhete é verdade. Um senhor parou para saber se as pessoas envolvidas no experimento estavam bem, assim. A gente meio que assustou geral na Encol, assim, que, tipo, era uma pessoa com um troço na cabeça, parecia meio enforcado, assim. Foi bem engraçado. Mas a gente entendeu... Oi, vai, Nath. Para esse segundo campo, então, a gente entendeu que a questão mais informativa e de compreensão não tinha sido tão eficaz para trazer o diálogo. Então, ela não acabou trazendo a provocação que a gente queria. Então, a gente resolveu, para esse segundo campo, aplicar um pouco mais uma questão especulativa de provocação para tentar gerar esse embate e desestabilizar a base que as pessoas estavam tendo para aquela conversa, para, de fato, que nascessem novas possibilidades, que elas fossem sensibilizadas e que elas estivessem estimuladas para esse novo desafio, então, para entender essa conjuntura, esse cenário e, enfim, argumentarem a partir disso. Aí a gente até trouxe o caminho, né? Então, a gente saiu do tentar fazer com que as pessoas compreendessem o que a gente estava falando, né? Que vinha muito materializado através daquele flyer que era entregue no fim, né? E a gente, então, entendeu que se a gente provocasse, né, as pessoas com uma situação, com um certo caso, elas, então, especulariam sobre aquilo, né? Então, pensariam e, enfim, refletiriam sobre o que estava acontecendo a fim de, então, formar uma opinião.
Então a jornada ela acabou mudando, né, um pouquinho. A gente fez o vídeo, né, a imersão, que era a fase inicial de choque, então o áudio para imersão, e aí por fim a provocação vinha através, a gente criou fantasiosamente uma linha de móveis chamada Beekeeper. Que seriam móveis que incentivariam a coabitação e convivência de pessoas com abelhas dentro da sua própria casa. No caso, seria a gente trazer, então, aquela quebra de, então, a gente cimenta as árvores, que é onde estão as colmeias. Então, para onde vão essas abelhas? Então, elas vêm para os móveis das nossas casas. Então, a gente tem um purificador de ar, onde as abelhas vivem ali dentro. A gente tem uma poltrona colmeia. A gente tem uma luminária também colmeia. Então, para trazer essa questão de, tipo, se eu não deixo elas viverem ali na rua, elas podem viver comigo. Eu aceito, eu entendo essa coabitação como uma coisa positiva, como uma coisa válida. Então, foi trazer um pouco mais dessa discussão de trazer as abelhas para dentro, mais para perto do nosso universo e do nosso ambiente. A capacidade de conseguir dividir, né, o ambiente com elas de forma mais natural. A gente fez a apresentação, foi bem engraçado, assim, porque acabava a imersão na Capomeia. E aí a gente apresentava o catálogo para as pessoas, né? E aí as pessoas, isso é de verdade? E nós, a gente está em fase de prototipagem no curso de design, a gente em nenhum momento falava que era fictício, né? Então, era exatamente uma provocação para ver como que elas reagiriam se esses produtos realmente estivessem no mercado. E as reações eram múltiplas, assim, né, em relação ao que estava acontecendo, né? E aí a gente até trouxe algumas das considerações desse segundo campo, que foi a forma da Capomeia, incrivelmente, no segundo campo, fez mais sentido para as pessoas. Elas entenderam a cimentação, elas conseguiram entender o processo, até a questão do áudio com a obra, né, do zoom que aparece depois, e conseguia até relacionar. A gente teve até um caso de uma senhora de 80 anos que ela falou que naquele momento ela voltava à ditadura, ela quase começou a chorar, e ela falou que pela tortura, ela já tinha sido cimentada, e ela entendia exatamente o que estava acontecendo ali. Então, a gente acabou tirando insights a partir de uma lógica de provocação que a gente nem imaginava que poderiam sair, assim. Acabou vindo críticas. E trazendo aquele sentimento da empatia que a gente queria desde o início, né? Só nessa segunda prototipagem, enfim, nesse segundo momento, que a gente conseguiu trazer a empatia, né, de certa forma. A gente acabou ouvindo muito também questões ligadas às dúvidas das pessoas. Não, mas será? Tipo assim, eu teria o purificador de ar, mas a poltrona é horrível, é bizarro, nunca, né? Então, as pessoas, elas tinham essa coisa assim, eu quero salvar, mas tipo, não é comigo, né? Ou até eu poderia ter na minha sacada, mas dentro da minha casa não. Eu não posso nem com o mosquito, quem dirá com a abelha. Então foram os comentários, né, mais diversos, assim. E uma coisa também que quando a Nath até comentou, né, que o que a gente queria levantar era muito essa coisa assim, tá, mas estão matando, estão cimentando, para onde é que elas vão, né? Iria para tua casa. Uma das pessoas pegou e falou assim, mas tu vê, né, despreparo da nossa cidade em cuidar disso. A gente não tem cidade preparada para acolher isso. Como é que nós vamos fazer, né? Então, a falta de informação, é óbvio que ela existe, mas também a gente entendeu que é muito resultado de uma falta de interesse, assim, né? Que, tipo, hoje ainda não era uma pauta principal, assim, de política pública, por exemplo, né? Conseguir exatamente criar espaços de coabitação entre atores humanos e não humanos, e nesse caso as abelhas ou animais diversos, né? E aqui a gente traz, então, um pouquinho das transformações do nosso processo de prototipagem. Então, a gente, conforme a gente falou antes, a gente sai de uma ideia mais informativa, mais de conscientização, para entender que para chegar no objetivo
de gerar esse diálogo, a gente precisaria, de fato, de uma dimensão mais crítica e especulativa, assim. Então, buscando cada vez mais que as pessoas se identificassem com a realidade das abelhas. E, de fato, foi aonde a gente conseguiu. E, para além disso, eu acho que uma das coisas que o processo nos proporcionou como mestrandas de design estratégico foi viver um pouco mais essa questão da transdisciplinaridade e dessa relação sistêmica. E tanto durante o processo, quanto de poder estar aqui partilhando com vocês. Acho que era isso que a gente tinha para apresentar de resultados, assim, do projeto, né? Foi um projeto muito legal de ser realizado. Acho que para nós, assim, que a gente vive um dia a dia de uma disciplina tão diferente, a gente poder entrar num mundo e conversar com pessoas sobre algo que está tão presente na nossa vida, assim, e que às vezes a gente não enxerga, né? Porque uma das provocações dentro do desafio proposto pelo professor era exatamente isso, né? Enxergar uma situação e tudo que vem por trás dela, né? Quais são as redes obscuras do que a gente vive. Então, a gente queria exatamente entender por trás da abelha tudo o que mais, quais eram os reais problemas e tudo que vinha por trás se ela realmente parasse de existir. E para mim, pessoalmente, foi incrível, porque eu pude explorar, por um lado, que é a minha profissão, o meu tema de estudo, algo que é pessoal meu e que está tão do meu lado, né? Mas também foi massa desenvolver, porque eu não estudo dentro do design tanto a experimentação, eu trabalho mais com experiência do usuário. E poder conviver isso com a Nath, principalmente, que a dissertação dela é sobre processos de prototipagem e experimentação, foi incrível porque me permitiu também entender mais esse viés do design, assim. Então, foi bem legal, né? O meu lado, então, que estuda... Né? eu estudo a tecnologia, por exemplo, e para mim é algo completamente novo poder vivenciar isso, que essa troca, que essa disciplina e toda essa vivência nos proporcionou. E acho que é também legal a gente agradecer vocês por terem parado um pouquinho e nos escutado, e a oportunidade da Patrícia de ter permitido que a gente trouxesse o design estratégico na nossa forma de enxergar para Juntos da Biologia. Total. Meninas, muito obrigada, sim, foi muito bom. Boa notícia é que o Zoom me avisou que eles vão dar tempo ilimitado pra gente, então eu não preciso parar e continuar depois. E eu queria agradecer muito, e eu tenho perguntas. Que bom! Porque eu já, assim, para quem eu acho muito engraçado isso, né? Que como a gente como as áreas têm seus vocabulários e como às vezes é difícil entender certas coisas, né? Eu várias vezes falo para Carol assim, Carol, me ajuda a deixar uma coisa bonita, mas ela fala, mas eu sou do design estratégico. E a gente aqui é de fora fica meio perdido com certas coisas, né? E aí eu tenho algumas perguntas, assim. Depois eu passo a bola para outras pessoas que queiram perguntar também, né? A Letícia já quer perguntar também, mas primeiro eu vou fazer 2 perguntas, depois eu faço a Letícia. O primeiro eu queria saber assim, eu acho que eu entendo, mas eu não entendo completamente. O que uma pessoa que trabalha com design estratégico, onde que ela atua, assim? Porque eu entendo que é com o processo, mas, por exemplo, numa empresa, o que exatamente vocês fazem? Eu acho que é uma oportunidade de todo mundo saber mais sobre outras coisas, né? Porque hoje em dia tem tantas profissões novas, então eu gostaria de saber um pouquinho isso, assim. Eu acho que é nesse momento que eu desligo a tela e eu vou embora. Eu também, tchau. Só para avisar que eu tô ainda tentando descobrir. Não, mas na minha perspectiva, eu acho que é bem importante falar que é uma disciplina nova, né? Então, a gente ainda está descobrindo exatamente aonde o design estratégico atua e como ele atua, mas como um todo, assim, eu entendo muito o designer estratégico como uma pessoa que une diversas áreas e abre diálogo entre diversas áreas através de uma visão projetual, né? Então, a gente traz de herança do desenho industrial,
né, da arquitetura, todo o pensamento de projeto para dentro de uma ideia de processos dentro de empresas, dentro de organizações, e sempre pensando de forma sistêmica, ou seja, que a gente consiga abranger diversos atores. Dentro desses diversos atores, a gente fala em comunidades, em empresas, em pessoas, né? Então, é exatamente entender a lógica de projeto e como atuar sob projeto, né? Por isso que a gente fala tanto em processo projetual, em atividade projetual, sob uma perspectiva exatamente de processo e de comunidades, assim, né? É importante falar também que a área que a gente trabalha é focada em design para inovação social. Então, a gente pensa muito exatamente sobre novos jeitos de trabalhar em comunidade e de trabalhar em ecossistemas, né? Então, o design estratégico ele é muito conhecido fora como design sistêmico também, exatamente por isso. Porque ele não pensa só em design através de gráficos ou de produto, né? Que até então a gente pensa em design, a gente pensa, uma pessoa que faz produto, né? Então, não, o design estratégico, ele pensa exatamente sobre essa lógica de sistema, assim, né? De como englobar todos os atores do sistema sob uma ótica Talvez um projetual. facilitador, né, Carol? Tipo, uma palavra que possa resumir isso é um Total, facilitador total. que possa atuar em várias áreas ao mesmo tempo, auxiliando. E além disso, acho que uma das orientações primárias assim do design estratégico é muito trazer a produção de sentido, né? Que eu acho que esse trabalho, na verdade, ele é muito E sobre sempre isso. lembrando, desculpa, Não, pode ir. Não. só um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi? Oi. Estamos te ouvindo, Nath. Pode ir. Acho que agora foi, é que pra mim tinha travado total, desculpa. Mas só acrescentando o que as gurias tinham falado, assim, acho que concordo com tudo e a Carol resumiu super bem, mas nunca esquecendo da abordagem social que ele tem. Então, acho que sempre tem essa questão de facilitador, até um quê de gestão, mas sempre voltado para essa questão da abordagem social e do foco da comunidade de trazer o diálogo para todos os atores dentro desses processos projetuais. A gente fala muito dentro do design estratégico sobre projeção de cenários, né? Então, o que a gente faz muito é exatamente prever e projetar e prospectar cenários onde a gente possa pensar de forma sistêmica em todos os atores, né? Então, é muito base do que a gente pensa, estuda, e a experimentação entra exatamente nisso, né? Da gente poder exatamente experimentar jeitos de abrir diálogos entre diversas pessoas e diversos atores, né? Não pessoas, atores humanos e não humanos. Então, assim, o que eu queria para falar para vocês, assim, que agora eu entendi melhor, eu já tinha pensado nisso, é que a gente precisa de vocês, então, para ajudar a gente a fazer educação ambiental. E aí eu vou passar para a Letícia, então, fazer a pergunta dela, que eu acho que tem a ver com isso. Oi, gente, tudo bom? Prazer, meu nome é Letícia. Conheço a Carol desde que ela era bebê, né? E eu trabalho com a Cídia, a mãe dela, ela foi minha orientadora na iniciação científica, né? Hoje eu leciono na UBRA, dou aula de várias disciplinas, mas tudo relacionado com ciência e cultura digital também, né? Estou entrando nesse mundo aí. Mas basicamente voltando tudo para questões de educação ambiental. E desculpa que eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu não sei se vocês identificaram todos os participantes da pesquisa e se tinha faixas etárias diferentes, se vocês conseguiram alcançar públicos diferentes, crianças, por exemplo, né? E se essas diversas faixas etárias tiveram diversos tipos de resposta. Sim, a gente conseguiu atingir, acredito que todas as faixas etárias. A gente teve uma criança que tivemos alguns adolescentes, mas em geral foi a população mais adulto / idoso que contribuiu mais. Eu acredito que as respostas diferiram assim bastante, mas a maior parte delas priorizou muito uma questão de medo, que a gente já tinha trazido antes, e
Mas, por exemplo, a criança, ela olhou o móvel e disse, mas nossa, é claro que eu ia ter esse móvel na minha casa. Tipo, isso é muito incrível, isso é muito legal. Então, ela traz um pouco mais da inventividade, da criatividade e aplica isso. E já o pessoal um pouco mais velho se mostrou um pouco mais resistente. Como, por exemplo, o senhor que falou que não, que isso não existe, que é uma coisa cíclica e que é normal, que isso é da vida e paciência. Então, acho que sim, a gente conseguiu. Foi uma amostra pequena, né? Foram 12 pessoas na primeira e 10 na segunda, mas mesmo assim, acho que a gente conseguiu trazer essa diversidade e acho que acabou agregando bastante e sendo bem enriquecedor, assim. E vale lembrar também que a gente ficou no recorte dentro da Encol, né? Que a acho gente bem até importante escolheu a Encol por dizer isso, né? Mostra muito. O recorte social de classe, ele é muito importante nesse estudo, tá? E ele influencia, sim, nos resultados. Se a gente fosse performar as atividades hoje, por exemplo, se a gente tivesse tempo hábil, né, dando... Porque, claro, o que a gente estava fazendo era um experimento, né, a gente estava vendo como é que funcionava. A amostra deveria ser realmente diversa por perspectiva de raça, de gênero, de classe social, para realmente entender como que isso realmente afetava as pessoas, né? O recorte que a gente trabalhou era extremamente privilegiado, né? E dentro de um dos lugares de maior riqueza em Porto Alegre. Então, mesmo assim, mesmo dentro desse recorte, a gente conseguiu entender conseguiu tirar algumas informações, né, que foram trazidas aqui nos resultados. Mas eu acredito que se a gente, por exemplo, desse segmento, e é uma vontade minha, por exemplo, seguir o trabalho, que deveria ser analisado um recorte de teste diferente, assim, tipo, plural, que não foi esse caso. Tá, mas assim, só a capomeia, né? A criança, ela experimentou também? Sim. Sim. E aí, qual foi a percepção dela? Eu lembro, era um gurizinho. Ele botou e a mãe dele pegou e falou assim, tu tem certeza? E ele disse, não, eu quero. Daí ele subiu num banquinho. E aí a gente colocou, e era 1,5 minuto quase de... Não, era 30 segundos de vídeo e 1 minuto dentro da capomeia, né? Com áudio. E ele ficou, guria. Ele em nenhum momento pediu para tirar, nem nada. Eu acho que tinha uma questão de também segurança dele ali. A mãe dele estava do lado. Tipo, a mãe dele fez primeiro, depois ele fez. Então, claro, ele estava se sentindo num ambiente seguro. Mas foi legal porque quando a gente tirou a capomeia e ele viu os móveis, a gente começou a perguntar, tá, mas e o que tu acha? Ele, não, nossa, eu achei incrível. Em nenhum momento foi assustador pra ele aquilo ali. Eu acho que era muito mais tipo assim, nossa, eu tô fazendo um troço muito louco aqui, sabe? Eu enxergo que as crianças, elas conseguem ver de forma até mais pura, porque não tem ainda aquela cultura do medo. Porque, querendo ou não, a abelha, ela vai trazer a cultura do medo, porque a gente não tem um conhecimento maior do que ela é, dos benefícios que ela tem pra gente e pra natureza. E a criança, ela é mais um bichinho, né? É algo que, posteriormente, ela pode vir a ter medo, mas ali ela ainda não tem essa cultura do medo, né? Acho que é legal trazer também a questão de que, tipo, ainda que grande parte da população tenha dúvidas, por exemplo, sobre abelhas nativas, né? Teve mais de uma pessoa que, quando a gente apresentou a linha de móveis, pegou e falou, tá, mas essas são as sem ferrão? Essas são as que não... Então, eu acho que as pessoas já estão começando a conversar. É um diálogo ínfimo, pequeno, um recorte extremamente pequeno e privilegiado, mas que pode sim ser trazido em grande escala e de forma exponencial. Só falar uma coisinha final aqui. Primeiro, parabenizar o trabalho de vocês, né? Que eu achei que foi super importante, porque a Patrícia perguntou, né? Mas afinal, o que é isso, né? Isso é vocês fazerem um experimento para depois o consumo, né? E eu acho que isso falta muito dentro do nosso sistema, né? De consumo, porque já nos dá uma coisa pronta, assim, né? Sem você ter experiência sobre aquilo e tal.
E eu acho isso muito interessante. E essa ideia de englobar, então, a educação ambiental junto é fantástica, né? E eu falei das crianças, porque, primeiro, eu trabalho com... Eu sou formadora de professores, né? E vou muito em escolas e a percepção que eu tenho é essa, que com a criança você tem que fazer ela experimentar. E ela experimentando, ela vai ter condições de sensibilização maior e condições também, provavelmente, né, de melhores escolhas, né? Então, eu acho que fantástico esse trabalho de vocês, parabéns. E eu acho que eu gostaria de ver o mais adiante, assim, o que vocês vão fazer depois. Gente, eu vou passar a palavra ali para a professora Larissa, então, agora. Oi, gurias, tudo bem? Eu não vou botar meu áudio porque vai trancar tudo, né? Sou coordenadora do PPG da Biologia, achei sensacional o alinhamento, né, do design estratégico com a educação ambiental. Eu passo minhas palavras à Patrícia, né? Acho que a gente tem que interagir cada vez mais. E eu só queria comentar 2 pontos que eu achei extremamente feliz do primeiro ponto do projeto, que é a questão de aumentar o recorte, né? Eu acho fundamental a questão de tentar fazer um teste estatístico mesmo para ver se existe mudança na atitude das pessoas em função da proposta do projeto, que eu acho que é isso que a educação ambiental tem, a corrente educação ambiental tem sido, a corrente resolutiva tem trazido de muito positivo nos últimos anos, né? Não ficar só naquela questão, que também é válida, mas o planeta urge, né, de soluções, né? A questão de não só a trajetória é importante, mas a mudança de atitude no final do caminho, né? Então, acho que se vocês conseguirem testar estatisticamente se o que vocês estão fazendo está mudando as pessoas, não importa a categoria etária, né? Claro, as crianças são importantes, com certeza, mas se a gente conseguisse mudar a atitude, seria fundamental. E, na verdade, agora uma pergunta. Você fala muito de percepção, né? Tem uma outra linha forte dos últimos 20 anos que fala das dimensões humanas nos problemas, né? A gente percebe claramente que o problema da extinção das espécies, e principalmente das abelhas, é a mudança, a ausência de mudança de atitude dos homens, né? Então, eu queria perguntar para vocês, de atitude, mas na verdade eu queria perguntar de percepção, que é uma entrada, então, das dimensões humanas. O que vocês entendem por percepção? Porque nas dimensões humanas, percepção beira crença, né? E é isso que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que a Su falou bastante disso, né? Ela falou da cultura, que as crianças não tinham a cultura. Elas não tinham essa crença desenvolvida, né? Então, eu queria entender o que vocês chamam de percepção. Posso sair correndo de novo? A porta está aberta. Por favor. Olha, eu acho que até dentro do design a gente pensa muito nisso, né? Qual é a nossa capacidade de, como estudioso, assim, principalmente eu que venho da parte de experiência do usuário, assim, a gente trabalha muito com gatilho, como entender gatilho na parte de percepção de produtos, ou enfim, o que a gente pode fazer, ou como que a gente pode operar em relação a essas percepções, ou enfim, né? Eu acredito que a experimentação nesse caso, tá, ela é sim capaz de mudar uma percepção, tá? Porque o que a gente trouxe nesse trabalho foi exatamente conseguir tentar colocar as pessoas num lugar de empatia, né? Então, eu não sei definir percepção para ti, eu entendo a ligação com a crença, acho que tem muita ligação, mas eu acredito também que cada vez mais com o aumento do número com a internet, com o aumento de conexão, com a indústria 4.0 que está aí, toda essa questão de crença, ela vai virar um pouco mais temporal do que atemporal. Eu acho que a gente vai estar com as mudanças sendo em menores espaços de tempo e mais frequentes, como a que a gente está vivendo agora, as pessoas vão se ver cada vez mais obrigadas a deixar suas crenças para trás e a se verem em cenários novos, né? Que é exatamente isso que a gente faz. A gente prevê um cenário e a gente vê o que vai acontecer. Então, eu acho que dentro disso, a gente vislumbra aí um cenário à frente que essas crenças, elas existem, claramente, mas eu não sinto que elas vão ser tão determinantes assim para as próximas gerações, porque a gente vai viver muita instabilidade de cenário, assim, perante o que está acontecendo, sabe?
Até porque as crenças, elas mudam, né? É bem isso que eu falei justamente da criança. Quando ela é criança, ela acredita nisso. E com o tempo, ela vai mudar. E eu vejo que a percepção é um pouco disso. É o que tu tá entendendo no momento. E a percepção, ela pode mudar de um momento para o outro. E eu entendo mais ou menos isso, enquanto percepção. E a própria... nosso próprio exemplo, né? Nosso protótipo, ele trouxe isso. De a pessoa olhar... isso aí não sei se eu vou querer encarar. E aí depois que encara, que entende, que escuta, tem uma percepção diferente daquilo. Entendimento diferente. Acho que, complementando um pouco as gurias e pegando um gancho do que a Carol trouxe sobre a experimentação, acho que também, desculpa, não sei se eu vou conseguir te definir um conceito de percepção, mas acho que é difícil nessa hora, dá vontade de fugir mesmo. Mas acho que a experimentação, como esse processo social que pressupõe, então, essa questão de abertura de diálogo, de conversa, quase que uma maneira de reflexão sobre tudo que está acontecendo ali no momento, ela, por si só, ela traz essa questão de novos caminhos, de novas proposições, de novas crenças, como, enfim, novas percepções, talvez não. Mas, enfim, eu acho que ela traz essa abertura para o novo, ela tem esse caráter muito generativo. E acho que pode, sim, atuar dessa forma. Perfeito. Eu fiz só essa pergunta porque a gente enxerga de maneiras diferentes, né? E claramente o projeto de vocês leva a uma mudança de atitude quando vocês falam em proposição, que para a educação ambiental é fundamental. Eles podem enxergar um mundo diferente, mas se eles não atuarem de forma diferente, que é o que vocês estão levando as pessoas a fazer, né? Não necessariamente elas podem querer comprar ou não os móveis. Eu adoraria ter comprado, porque em casa tem um monte de abelha. Mas o que eu quero dizer é que vocês estão fazendo uma coisa diferente de muitos projetos, até vocês estão levando, vocês estão fazendo exatamente o que a gente precisa fazer em projeto de educação ambiental, que é mudar a atitude. Não importa muito o conceito de percepção, mas se eles vão mudar depois do experimento que vocês estão propondo, é isso que vale no final das contas, né? Essa é a rota que a gente até exemplificou num slide ali, que era a provocação, a especulação e a reflexão, né? A prática reflexiva é isso, né? Então, tu aprende, tu age, tu aprende, mas aí tu volta a agir de novo e tu aprende de novo. Então, é exatamente, a gente está em constante ciclo de aprendizado, ação, reflexão, aprendizado, ação, reflexão. Então, quando a gente tomou a decisão de sair do vamos informar o que está acontecendo, né? E vamos provocar as pessoas para ver se elas, né, reagem um pouco melhor, não melhor, mas se elas reagem, se elas, né, tipo, foi exatamente isso, né? Como que a gente pode realmente cutucar, causar desconforto, né? Para que então a gente conseguisse gerar o sentimento que a gente precisava que viesse naquele momento, assim, que era o que a gente queria trazer, que era a situação de ser cimentado. Alguém mais tem alguma consideração, pergunta? Estão todos no mudo? Oi, estão me escutando? Certo? Olha só, eu quero fazer uma consideração, uma pergunta e um convite também, tá? Adorei bastante a palestra de vocês, o assunto de vocês, até fiz umas anotações aqui, inclusive a própria Larissa já, né, falou alguma coisa sobre o que eu ia comentar, que essa questão da percepção, de dar números, né, estatisticamente trabalhar esses dados de vocês, eu acho que é bem legal para entender o antes e o depois também, né, se tem alguma mudança na visão das pessoas. Para mim é uma novidade, né, até então não tinha ouvido falar nessa questão da cimentação de abelhas, né, para mim é uma novidade, então bem estranho. E o convite assim que eu queria fazer, gostaria de manter contato, se possível, com vocês, né, com alguém de vocês. Eu sou professor também numa escola estadual em São Sebastião do Caí, onde eu ministro uma atividade nova, uma matéria nova que mudou o currículo no estado, que é projeto de vida. Tá? E a gente tem que trabalhar com eles essa questão do protagonismo juvenil, que é os estudantes, né, os alunos, os adolescentes, tomar a iniciativa
né, de enxergar um problema e arrumar soluções, ideias também para aquilo ali. E se fosse possível, assim, a gente manter, né, um contato e vocês, quem sabe, um dia não participar, a gente monta alguma coisa lá na escola, são alunos de primeiros anos em que eu ministro essas aulas, né, e eu acho bem legal, né, levar esse assunto, como que vocês fizeram, entendeu? Mostrar a partir de uma situação que vocês vivenciaram, né, muito mais a Carolina, talvez, do que né, as outras colegas ali, porque a mãe dela, né, é bióloga, trabalha com abelhas, provavelmente, né, pelo que eu entendi. Então, uma situação que ocorre, que é séria, a questão da extinção das abelhas, e tentar achar uma solução para isso. Então, se fosse possível, né, se tivesse como entrar em contato com vocês novamente e levar isso para a escola, com os meus alunos, se seria possível, e parabéns pelo trabalho de vocês. Com certeza. Acho incrível. Nossa, para nós, assim, é muito massa poder falar aqui, assim, bem onde começava aquele slide ali que falava, né, que era sobre construir uma ponte entre disciplinas, e quando tu fala, né, de uma disciplina que pensa em solucionar problemas, enfim, o design estratégico, ele se propõe a propor soluções para problemas complexos. Então, a gente entende um mundo de complexidade que a gente vem vivendo, né, e que vem à nossa frente, e a gente se propõe exatamente a pensar formas criativas de como lidar com isso. E tudo começa nessa gurizada que tá vindo agora, né? Então, tipo, acho até que a Su pode falar bastante disso em algum momento, mas o futuro do trabalho tá aí, o futuro da educação tá aí, né? Tipo, a gente tá enfrentando um momento onde toda a nossa rotina, nossas relações e nossos processos sociais estão mudando, né? Devido ao que está acontecendo. Então, acho incrível, assim, conversar com o pessoal que tá começando aí a criar esse mindset desde de baby, né? Porque a gente sempre brinca, a gente tem uma professora que fala que a gente é pesquisador júnior, né? Que a gente é pesquisador bebê. Que mestrando é tudo pesquisador baby. E é muito massa, porque a gente está descobrindo como fazer isso, né? A gente trouxe um projeto de experimentação, onde a gente está não só experimentando sob uma perspectiva de disciplina, mas a gente está se experimentando como pessoas, né? Tipo, então, é muito massa, assim. Só marcar, pode pegar nossos contatos, eu te mando agora aqui no bate-papo. Com prazer. Com muito prazer. E Ok, com muito muito prazer, obrigado. assim, a gente pode bolar uns rolê. Com certeza, dá para Vai pensar ser bastante incrível. coisa aí. Tá bom, então. Obrigado, gente. Muito bom. Parabéns mesmo. De Que verdade. é isso, obrigada. Mais alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Ah, a Annelise está escrevendo ali que queria falar, mas tem um vizinho com música muito alta. Ela mandou parabéns. Tá. Bom, gente, eu só tenho que agradecer as meninas, assim, por ter aceitado essa coisa diferente, né, de falar para os biólogos. Eu gostei muito, aprendi bastante coisa. Espero que a gente consiga fazer mais coisas com as abelhas. Vamos fazer outros projetos, né? Vamos pensar em coisas, assim. E a gente, quando vocês tiverem outras ideias, assim, que queiram apresentar pra gente, estamos abertos. Muito obrigada. Ai, a gente que agradece. Para mim, falando por mim, assim, é muito massa, porque hoje eu tô tendo a oportunidade de falar com pessoas que super, por exemplo, tu, a Letícia, né, são pessoas que super me inspiraram, assim, no que eu decidi fazer. E, enfim, eu acho que eu fui fazer design estratégico e estudar design estratégico exatamente para achar respostas para modelos que não estavam funcionando mais, né? Então, o jeito que a gente soluciona problemas ou propõe novos métodos, ele tá um pouco falido, assim, né? Então, acho que a gente, como pesquisadora desse campo, tem aí uma oportunidade de realmente poder não reinventar a roda, mas pensar como ela pode girar diferente, né? E enfim, tentar projetar cenários futuros que sejam bons para
pro todo, né? Para os atores humanos e não humanos. Sim. Então, gente, muito Acho obrigada. que- Muito obrigada, gente. Muito Só obrigada por acrescentando, nos né? escutar. Ela quer Muito acrescentar, né? obrigada. É incrível poder estar compartilhando com vocês hoje um trabalho que foi tão querido para nós e que ainda é. Que, quem sabe a gente continue por aí. Mas muito, muito obrigada mesmo. E obrigada a todos por terem Obrigada. participado hoje. E aí continuamos semana que vem. Vai ter mais abelha, gente, desculpa. Mas semana que vem a gente vem com outra pessoa das abelhas. E, bom, divulgaremos. Um beijão, gente. Até mais. Se cuidem!